Preciosíssimo Deus, precioso Pai, Tu requeres que devamos crer. Crer quer dizer confiar. E andarão dois juntos se não estiverem de acordo, se não confiar um no outro. Por isso, Senhor, a confiança, o crer, esta fé, é o que nos põe em contato contigo, porque o Senhor também nos prometeu. E nós cremos em tuas promessas. E aqui estamos nesta manhã para te pedir que o Senhor acrescente a nossa fé. Os apóstolos pediram isto: acrescenta-nos a fé. E o Senhor disse que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Por isso teus filhos estão aqui, estão nos seus monitores, muitos, para alimentar, para substanciar mais, fortalecer mais esta fé. Pai, dá-nos uma audição espiritual, porque quem tem ouvidos ouça. Dá-nos essa audição aguda para ouvir a Tua voz, para crer em tudo, Pai. E rogamos que o Senhor nos conduza nesta manhã e que seja um grande benefício para toda a igreja. Em nome de Jesus, amém. O nosso bom dia, né? Podeis assentar. Próximo fim de semana, nós estaremos com a Santa Ceia. É o culto de ceia. E eu vejo que o culto de ceia, um cristão, ele faz questão, veja aí, irmão, ele faz questão de dar o seu testemunho perante os céus, de que ele está em comunhão com Deus. Quando o irmão Branham, ele tomou certa vez da ceia, ele fez uma breve oração pessoal quando tomou o pão. Ele diz assim: Senhor, eu tenho aqui o símbolo do teu corpo entre meus dedos, e eu digo que eu não sou um blasfemo, um mascador, um pecador. Em outras palavras, eu estou anunciando a morte de Cristo ao tomar da ceia com a minha própria vida. E aquele irmão, aquela pessoa que não pode vir porque realmente está doente, comunica com antecedência para que os diáconos possam se organizar e levar a Santa Ceia. Não é certo? Mas nunca falte uma ceia. Mesmo aqueles que viajam, é bom que por onde vai saber onde tem alguma igreja. E se a igreja é uma igreja que dá Santa Ceia correta e completa, você pode tomar, porque a ceia ela não pertence a uma denominação, a um grupo. Mesmo se a Santa Ceia fosse correta na Igreja Católica, correta que eu digo é o pão asmo, o pão asmo, sem sal, sem gordura, sem azeite, é só a massa de farinha, entende? Assada.
e o vinho e o lava-pés. Se até mesmo a Igreja Católica fizesse a Santa Ceia correta, você poderia tomar. Você poderia tomar. Então, aonde você for, alguma outra igreja, irmã, tal, faz a Santa Ceia corretamente, procure tomar. Você é caminhoneiro, viaja, procure saber se naquela cidade, no dia de ceia, porque geralmente a nossa gente participa da ceia o primeiro domingo de cada mês, ou o segundo. Procure saber. Porque a Santa Ceia, ela não pertence ao Febrônio, nem a qualquer outro pastor ou outro grupo. Ela pertence ao Senhor. E ela pertence àqueles que pertencem ao Senhor. Amém. É você e Deus. Eu tenho aqui a escritura sobre Laodiceia, Apocalipse capítulo 3. Mesmo assentados, vamos ouvir. Como dizes, quer dizer, o povo dessa era, Laodiceia, a última era, e lembre-se, ela começou por volta do início do século passado, e ela vai terminar com o arrebatamento. Se não aconteceu o arrebatamento, é porque nós ainda estamos nessa dispensação. Não somos laodiceianos, mas estamos dentro dessa dispensação. Não é certo? Se alguém diz, nós não estamos na dispensação da era Laodiceia, essa pessoa estaria dizendo, então o arrebatamento aconteceu, a graça já terminou, a tribulação já passou, já estamos no milênio. Quer dizer, abre porta para muitas conjecturas. Não é certo? Sendo que, dentro das Escrituras, você vê que o cordeiro tinha 7 chifres. O que é o chifre? Representa o poder daquela igreja. O cordeiro é Cristo. Tem 7 igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E em cima de cada chifre há 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus. Cada vez Deus manifestou em cada era com uma mensagem. A mensagem de Lutero, a mensagem de Wesley, a mensagem de agora. Não é certo? Então, irmãos, é bom conhecer conhecer as Escrituras. E quando você tiver algum problema, você vai nas Escrituras, vai nas mensagens e fique com elas. Mas eu não resolvi o meu problema. Entende? Resolva com oração, não com especulação. Temos que aprender a resolver problemas pela oração, pela paciência e aguardar em Deus. Como dizes, rico sou e estou enriquecido. É a avaliação desse espírito de Laodiceia. Rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Verso 17, né? Então vamos já entrar nisso. A autoavaliação da igreja, quer dizer, do espírito da igreja laodiceiana, é esta.
a pessoa que tem o espírito laodiceiano, ele diz: eu sou rico, estou enriquecido e não tenho falta de nada. Temos dons, temos cura divina, temos grandes pregadores, estamos na televisão, temos milhares de pessoas que nos seguem, temos grandes templos, somos ricos. Nada nos falta. E é justamente isso que, se a pessoa, quando tem necessidade, ela procura satisfazer a sua necessidade, vai atrás. Mas quando não precisa de nada, ela não vai parar, ela não vai ouvir o que você crê, ela não quer saber de nada, ela simplesmente está rica e abastada e nada precisa. Então, irmãos, mas quando Deus olhou para isso, nós vimos domingo passado, porque existe realmente denominações, grupos que são milionários. Certa vez eles mandam ajuda para lá em Moçambique. Eu lembro de um irmão que trabalhava nisso. São milhões. Aliás, não milhões, não, bilhões. O governo quer pôr a mão. Você sabe, onde põe a mão a coisa desaparece. Mas, como eles não podem pôr a mão, então não puderam gastar todo aquele dinheiro. E existe essa riqueza, até poços de petróleo, tem poços de petróleo, e há muita coisa. Então eles são ricos naturalmente e acham que são ricos espiritualmente. Mas é quando Deus olha para eles e diz: vocês não têm nada. Olha bem, vocês não sabes que és um desgraçado. Não é um nome xingão, não. Desgraçado quer dizer fora da graça. E miserável. Miserável é para lá de pobre. E pobre, e cego, e nu. Quer dizer, Deus olha e vê que não tem nada. E ela olha para si e diz: temos tudo. Esse é o espírito laodiceiano. Mas eu não creio que eu estou falando para laodiceianos. Não é certo? Estamos falando para irmãos, para que conheça o espírito desta era, para que você nunca caia nesse orgulho, nessa prepotência, pensar que você é o dono da verdade e olhar para todos como de cima para baixo e viver com seu nariz empinado, pensando que você é o tal, porque a quem mais é dado, mais é exigido. Deus te deu mais, a mensagem trouxe mais Deus vai te exigir também. Jesus disse para os seus discípulos: se a vossa justiça não exceder, quer dizer, não for maior do que a dos escribas e fariseus, vocês de modo nenhum entrarão nos céus. Jesus falou para os apóstolos. Por quê? Em outras palavras, vocês veem, eu explico, vocês conhecem muito mais do que esses fariseus denominacionais, mas tem uma coisa: quanto mais é dado, mais é exigido.
Vocês têm que demonstrar através de uma vida vivida superior. Através da sua natureza cristã, você tem que demonstrar o melhor o cristianismo. Porque se não formos acima, irmãos, somos iguais ou inferiores ao assembleiano, a qualquer grupo por aí. Se a mensagem não te eleva para viver uma vida espiritual, em contato com Deus, em uma vida mais achegada a Deus, então do que está valendo essa mensagem? O que ela está fazendo na sua vida? Eu conheço. Deus não olha para o intelecto. Se todo o conhecimento aqui, ela não descer para o nosso dia a dia, para a nossa vida, para nossas ações, irmãos, não adianta nada. Você vai querer usar esse conhecimento para paulear outros, para humilhar a outros, quando na verdade a mensagem ela não é para ser discutida. O irmão Brana, ele nos ensina, o eleito Deus não discute, nem os seus eleitos, a sua igreja. Não usar para ficar jogando aqui, jogando ali. Quem faz isso não tem tempo para se preocupar por mais de uma vida cheia de Deus, não tem tempo para se encher do Espírito Santo, não tem tempo para viver uma vida mais humilde e aí por diante. Então vamos aqui, o diagnóstico de Deus. Agora, o que Deus viu foi totalmente diferente do que eles disseram que viram. Eles disseram que estavam enriquecidos em bens e eram espiritualmente ricos. Eles tinham alcançado êxito, não necessitava de nada. Porém, Deus viu isto de outra maneira. Ele disse: vocês não sabem isto, porém são desgraçados, miseráveis, pobres, cegos e nus. Ora, quando um povo está assim, especialmente nu e não sabe, deve haver algo tremendamente errado. Certamente algo deve estar acontecendo. Será que Deus não tem cegado seus olhos como ele fez com os judeus? Será que o evangelho está voltando aos judeus? Será que a história está se repetindo? Eu digo que sim. E Deus diz que esta igreja da era de Laodiceia é desgraçada. Então vocês observam, essa é a condição, por isso vamos estudar. E você procure obter e estudar essa mensagem, esse ensino, absorver isso em sua alma, não na sua mente, na sua alma. Para quê, pastor? Para você nunca caminhar por estes caminhos. Não precisa de conselho, não precisa de orientação, não precisa de pastor. Eu tenho esse problema, mas nem vou lá no pastor, já sei o que ele vai dizer. Mas que bênção, já sabe o que vai dizer? Então deixa para vir ao pastor aqueles que precisam de ouvir e acolher os conselhos. Mas há gente muito rica, não quer, não admite. E aí é onde o irmão Brana diz, será que não, que está cego? Devemos temer essa cegueira espiritual. Não reconhecer as nossas necessidades.
não reconheceu o valor das coisas de Deus, o que Deus nos deu. Olha, que Deus nos proteja a nunca entrar nesse espírito desta era laodiceana. Amém? Voltando um pouquinho, certa vez o irmão Brana pregou uma mensagem chamada "E não sabeis". Ele leu a Bíblia ali e foi pego de surpresa para falar alguma coisa e ele disse: "Não sabeis". Usando isso aqui, que são desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Como que uma pessoa pode ser cega e não saber que é cega, ser nu, estar nu e não ver que está nu, ser pobre e não ver que é pobre? Aonde isso acontece? Só para que você lembre. Nós somos corpo, alma e espírito, mas a leitura é essa: corpo, espírito e alma. O corpo, temos os 5 sentidos: visão, audição, tato, paladar, olfato. E isto nos põe em contato com o nosso lar terreno aqui. Também no nosso espírito existe os seus 5 sentidos: as emoções, os afetos e aí por diante. A memória, o arrazoamento. Então, 5 sentidos. Deus pode vir trabalhar no corpo. A pessoa está doente, é curado. Deus pode vir trabalhar no espírito daquela pessoa. Ela se emociona, ela sente vibração. Deus, ela sente realmente. Mas isto não quer dizer que essa pessoa tem Deus em sua alma. E a alma é a natureza desse espírito. E ela pode ser incrédula, porque na alma só tem 2 coisas que pode habitar ali, uma ou outra. É a fé ou a incredulidade. Não pode as duas, a fé, eu creio e não creio. Não, você crê ou não crê. Então, para chegar até a alma, só existe um caminho. É o caminho do livre-arbítrio. Quer dizer, você é que vai decidir se vai querer crer ou não crer. É a pessoa que tem essa chave. A pessoa que tem essa chave. Os pentecostais, vamos dizer, Deus vem e se manifesta, eles sentem. Há pessoas que realmente Deus trabalha em seu espírito. Deus trabalha em seus corpos. Mas Deus não trabalha em sua alma. Lá não tem fé. Lá tem incredulidade. Mas é a pessoa que decide, pelo livre-arbítrio, se vai crer nas Escrituras, se vai viver com as Escrituras, não. Então, quando Deus olha para a alma dessa pessoa, desse espírito laodiceano, que aqui no corpo, no espírito, nós temos tudo. E Deus olha para a alma e diz: você não tem nada. Você é cega, é pobre, é miserável, é nu, está nu. Irmãos, então, vamos
preocupar em vestir a nossa alma em primeiro lugar. É Deus ali, é crer, é viver. Porque só existem essas duas forças que dominam o mundo, a fé ou a dúvida. Deus diz que esta igreja da era Laodiceia é desgraçada. Essa palavra vem de duas palavras gregas que significa suportar a prova. Bem interessante, né? Desgraçada significa suportar a prova. O que é isso? Vem do grego. E isso não tem nada a ver com as provas que sobrevêm a um verdadeiro cristão. Porque Deus descreve um cristão em prova como abençoado. A sua atitude como de gozo, ao passo que esta descrição é expressa em palavras como desgraçada e miserável. Como estranho, nesta era de fartura, nesta era de progresso, nesta era de abundância, como pode haver provas? Pois bem, é estranho, porém nesta era de fartura e oportunidade, quando todos têm tanto e há ainda muito mais a ser obtido, e com todas as invenções para fazer em nosso trabalho e tantas coisas para nos dar prazer, de repente encontramos as doenças mentais atingindo um tão grande número de pessoas a ponto de alarmar a nação. Quando todos deveriam estar felizes, sem realmente nada com o que se entristecer, milhões estão tomando sedativos à noite, estimulantes pela manhã, correndo aos médicos, dando entrada em manicômios e tentando abafar temores desconhecidos através do álcool. Sim, esta era jactancia-se de suas tremendas reservas de bens terrenos, porém o povo está menos feliz do que nunca. Esta era jactancia-se de suas realizações espirituais, porém o povo está menos seguro de si mesmo do que nunca. Esta era jactancia-se de melhores valores morais e é mais corrupta do que qualquer outra era desde o dilúvio. Ela fala acerca de seu conhecimento e ciência, porém está travando uma batalha perdida em todos os campos, porque a mente e a alma e o espírito humano não pode compreender ou manter-se a par de todas as mudanças que têm vindo sobre a terra. Em uma só geração temos percorrido todo o caminho, desde a era do cavalo e da carroça até a era espacial. E estamos orgulhosos e jactanciosos por isso. Porém, por dentro, há uma escura caverna vazia que está clamando em tormento, e sem uma razão conhecida. Os corações dos homens estão desfalecendo de medo, e o mundo está tão tenebroso que esta era poderia muito bem ser chamada a era dos neuróticos. Ela se jactancia, mas não pode sustentar o que diz. Ela clama por paz e não há paz. Ela clama que tem grande abundância de todas as coisas, porém continua ardendo de desejo como um fogo insaciável. Os ímpios, diz o meu Deus, não têm paz. Então vocês vejam, irmãos, é uma era desgraçada. As pessoas estão arrebentadas por dentro.
Por fora, como diz Bela Viola, por dentro, pão bolorento. Não é? A coisa podre. Podre. Jesus disse, vocês são túmulos caiados para aqueles religiosos. Por fora, a casinha é bonita, né? Mas lá dentro tem o quê? Ossos podres. Então, as pessoas estão acabadas espiritualmente. Agora você não pensa e emocionalmente também, você não pensa que isso só atinge A, B, C. Irmãos, pode ser juiz, pode ser advogado, pode ser marechal, pode ser senador, o presidente. Cada um sabe como está por dentro e que está desmoronado. O mundo está nessa situação, vendo a expectativa do que está acontecendo e desanimado para enfrentar. É uma condição terrível. Vocês podem ver que as pessoas, elas recorrem, preste atenção, estão recorrendo muito à psiquiatria, estão recorrendo, tem gente que recorre até essas coisas pagãs. E como existe paganismo, você tem que conhecer a sua luz, você tem que conhecer a sua pedra. Você tem que saber usar isso. Certa vez na África, chegou um certo líder lá, não sei de quê, não sei que era um líder, com fitas amarradas. Quando você está nesse estado, usa tal fita branca, outra vermelha, entende? Cheio dessas bobagens. A igreja primitiva enfrentou todo esse paganismo. E hoje há pessoas que querem o quê? Dinheiro, fazer a consulta. Você vai conhecer a sua áurea, você tem que melhorar isso, você tem que melhorar aquilo. A tua energia está negativa, você vai... Nós vemos tanta idolatria que tem invadido o Ocidente, coisas que vêm da Índia, coisas que vêm da China, coisas que vêm essas religiões práticas orientais. Mas, e como há pessoas que correm atrás disto? Agora você não corra atrás disso, senão você estaria correndo atrás de demônios. Sempre houve essas idolatrias, mas nunca elas foram tão apreciadas como nesses dias no mundo ocidental. Agora você é um cristão, o que você precisa é um novo nascimento, é uma vida com Deus. Eles são miseráveis. Isso significa que eles são dignos de pena. Pena? Eles desdenham da pena. Eles estão cheios de orgulho. Eles se gabam do que têm. Porém, o que eles têm não resistirá ao teste do tempo. Eles têm edificado sobre areia movediça, em vez da pedra de revelação da palavra de Deus. Em breve vem o terremoto. Em breve virão as tempestades da ira de Deus em juízo. Então, vem repentina destruição, e apesar de toda sua preparação carnal, eles ainda
estarão despreparados para o que vem sobre a terra. Eles são aqueles que, apesar de todos os seus esforços terrenos, estão realmente opondo-se a si mesmo e não o sabem. Na realidade, eles são dignos de pena. Tenha pena das pobres pessoas que estão neste movimento ecumênico do último dia, porque o chama de movimento de Deus, quando é de Satanás. Tenha pena dos que não reconhecem a maldição da organização. Tenha pena dos que têm tantas igrejas belas, residências paroquiais, tão formosas, coros, tão magnificantemente treinados, tanta demonstração de riqueza e uma forma de adoração tão silenciosa e reverente. Tenha pena deles, não os inveje. Volte aos velhos armazéns, volte aos aposentos mal iluminados, volte aos porões, volte para menos do mundo e mais de Deus. Tenha pena dos que fazem suas grandes alegações e falam dos seus talentos. Sinta por eles como sendo dignos de pena, porque em breve serão dignos de ira. Então, são desgraçados, miseráveis, e agora, eles são pobres. Ora, evidentemente, isso significa pobres espiritualmente. O sinal desta era, enquanto ela se encerra, é maiores e melhores igrejas, com mais e mais pessoas, com mais e mais manifestação do que supõe-se ser demonstrações do Espírito Santo. Porém, os altares cheios, os dons do Espírito em operação, a extraordinária assistência, não é a resposta de Deus, porque os que vêm ao altar muito raramente permanecem para continuar com Deus. E depois que as grandes campanhas terminam, onde estão todos aqueles que vieram ao longo dos corredores? Eles ouviram um homem, atenderam a um apelo, entraram na rede, porém não era peixes. E como tartarugas, arrasta-se de volta às suas próprias águas. Depois a toda essa conversa acerca de glossolalia, é falar língua estranha, né? Supõe-se ser a evidência do batismo do Espírito Santo. E as pessoas pensam que estamos no meio de um grande avivamento. A língua estranha, ela não é prova de que uma pessoa é cheia do Espírito Santo. É um dom. E ela fala pelo dom. E o dom é dado sem arrependimento. Profecias, mesmo os dons, cura divina, maravilhas. Entende? Nada disso prova que uma pessoa está cheia de Deus. Eu pensava, quando eu era um crente novo, que uma pessoa que tinha revelação, que orava, expulsava os demônios, eu pensava que essa pessoa estava acima da Bíblia. Eu pensava assim. Você leia, estude a mensagem, os ungidos, como que é? Os ungidos dos últimos dias. Essa mensagem me abriu os olhos para me ver o que é os dons, como as coisas manifestam.
não quer dizer que uma pessoa tem Deus. O que vai dizer que a pessoa tem Deus é os frutos, é a sua fé na pura palavra e os frutos. Os sinais somente acompanham. Amém? O avivamento acabou. A América teve sua última chance em 57. Agora as línguas são um sinal de Deus de iminente desastre, assim como foram quando apareceram sobre a parede no banquete de Belsazar. Não sabe você que muitos virão no último dia e dirão: Senhor, Senhor, em teu nome não fizemos muitas maravilhas, até mesmo a expulsão de demônios? E ele dirá: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Mateus 7, 22 e 23. Jesus disse que era praticantes de iniquidade. Todavia, é só você conseguir um homem que possa vir e orar pelos enfermos, fazendo surgir azeite e sangue na congregação, fazendo aparecer profecia e todo tipo de sobrenatural, e o povo se ajuntará em torno dele, e jurará que ele é do Senhor, mesmo que ele esteja realmente fazendo da religião um meio desonesto de ganhar dinheiro e vivendo em pecado. A única resposta que eles têm é a resposta absolutamente não bíblica de: bem, ele obtém resultados, porém ele deve ser de Deus. Quão terrível, quão realmente pobre no Espírito de Deus é esta era. E os pobres indigentes nem mesmo sabem. Vocês entenderam? Isso aqui são coisas que tem que comer devagar. És cego e nu. Ora, isto é realmente desesperador. Como pode alguém ser cego e nu e não sabê-lo? Todavia, aqui diz que são cegos e nus e não podem percebê-lo. A resposta é que eles são espiritualmente cegos e espiritualmente nus. Você recorda quando Eliseu e Geazi foram cercados pelo exército dos sírios? Você recorda que Eliseu os feriu de cegueira pelo poder de Deus? Todavia seus olhos estavam totalmente abertos e eles podiam ver onde estavam indo. A cegueira era peculiar. Porque podia ver certas coisas. Vocês lembram disso aí? Eliseu, os sírios cercaram a cidade, onde estava Eliseu. E Eliseu simplesmente disse para Geazi, que era o seu rapaz, que o acompanhava, e orou por ele: Senhor, abra os olhos a este jovem. E Geazi, quando viu a cidade ao redor, cheio de cavalos e cavaleiros de fogo, eram os anjos de Deus. Antes ele só via os inimigos, mas quando seus olhos foram abertos, ele pôde ver a glória que os defendia, a glória dos céus. E Eliseu somente disse: Senhor, segue a estes.
E aqueles homens, eles não viram nada importante ali. E Eliseu disse: olha, eu vou levar vocês no lugar e para o homem que vocês querem. E Eliseu os conduziu para Eliseu. E levou eles até a capital Jerusalém. E aqueles sírios, tudo que olhava, não via que para onde estava indo, estavam cegos. Hoje é a mesma coisa, irmão. A mesma coisa. E o que este exército pôde ver não lhes valeu nada. O que eles não puderam ver causou seu cativeiro. Agora, o que isso significa para nós? Para nós, significa exatamente o que significou lá no passado, no ministério terreno de Jesus. Ele tentou ensinar-lhes a verdade, porém não davam ouvidos. João 9, 40 e 41 diz: aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isto, disseram-lhe: também nós somos cegos? Disse-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. A atitude dessa era é exatamente a mesma de então. As pessoas têm tudo, elas sabem tudo, não se consegue ensiná-las. Se surge um ponto de verdade da palavra e alguém tenta explicar seu ponto de vista para alguém com um ponto de vista contrário, o ouvinte de modo nenhum escuta para poder aprender, mas escuta somente para rebater o que está sendo dito. Agora, eu quero fazer uma pergunta imparcial. Pode Escritura combater Escritura? A Bíblia contradizer a Bíblia? Pode haver duas doutrinas da verdade na palavra que diga o contrário ou se opõe uma à outra? Não, não pode ser assim. Todavia, quantos dentre o povo de Deus têm seus olhos abertos para essa verdade? Nem mesmo 1% que eu saiba tem aprendido que toda a Escritura é dada por Deus e toda ela é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, etc. Se toda a Escritura é assim dada, então cada versículo se encaixará se for dada uma chance. Porém, quantos creem em predestinação para eleição e reprovação para destruição? Aqueles que não creem darão ouvidos? Não, eles não darão. Todavia, ambos estão na palavra e nada mudará isto. Porém, para aprender acerca disto e reconciliar a verdade dessas Escrituras com outras verdades que parecem se opor, eles não gastarão o tempo, mas eles tampam seus ouvidos, rangem os dentes e saem perdendo. No fim desta era virá um profeta, porém eles estarão cegos para tudo o que ele faz e diz. Eles estão tão seguros de que estão certos, e em sua cegueira perderão tudo. É de temer isso aqui, né? Será que estamos vendo ou não? Deus mandou um profeta justamente para abrir nossos olhos, para trazer a verdade.
Você pode dizer, mas pastor, quantos que têm amaldiçoado a mensagem, o profeta, isso e aquilo, são dignos de pena, né? São miseráveis, estão cegos, estão blasfemando. E na internet você encontra de tudo. Até porque não se deve crer na Bíblia. Uma certa vez, um certo pregador, um certo irmão, foi visitar um sobrinho ali no Nordeste. E o sobrinho era um incrédulo da própria Bíblia. E o tio foi lá para visitar a família. E o sobrinho convenceu aquele pastor, e o tio era pastor, de que não existe a Bíblia, não é de Deus. E aquele pastor pegou aquele espírito e voltou inteiramente negando a Bíblia. Agora, você diz, mas como pode um pastor chegar a esse lugar? Ora, foi caçar chifre em cabeça de égua, encontrou. Entende? Um espírito assaltou ele e ele pôde dizer à igreja, olha, eu não creio na Bíblia, mas parou com tudo, não cuidou da sua vida espiritual, jogou a Bíblia fora, jogou as mensagens fora. Por isso, irmãos, a gente não se deve parar diante de coisas erradas. Nunca ponha a sua fé sobre o balcão. A sua fé não deve estar à venda. Ser questionada. Agora Deus diz que eles estão nus como também cegos. Eu não posso imaginar nada mais trágico do que alguém que está cego e nu e não sabe. Há somente uma resposta: ele está fora de si. Ele já está em profundo estado de inconsciência. Suas faculdades se foram e a amnésia espiritual entrou. O que mais isso pode significar? Será que pode significar que o Espírito Santo tenha se despedido desta igreja do último dia? Será que pode significar que os homens tenham posto Deus para fora de suas mentes a tal ponto que esteja acontecendo como foi declarado em Romanos 1:28? E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Que não convém? Certamente parece que algo assim tem acontecido. Aqui está um povo que diz que é de Deus e que conhece a Deus e que tem seu Espírito Santo. E todavia está nu e cego e não sabe. Eles já estão enganados. Eles têm o espírito errado. Os escolhidos não podem ser enganados. Mas é evidente que estes outros são. Estes são os que se tornaram cegos porque recusaram a palavra de Deus. É isso que acontece. Estes são os que desnudaram a si mesmo por deixarem o cuidado e a proteção de Deus e procuraram construir seu próprio caminho de salvação, sua própria torre de Babel, através da organização. Quão formosos e belamente vestidos eles pareciam a seus próprios olhos, enquanto formavam suas assembleias gerais e seus concílios e etc.
Porém, agora, Deus está arrancando tudo isto fora e eles estão nus, porque estas organizações os estão conduzindo apenas ao acampamento do anticristo, ao campo do joio, para serem atados e queimados. Na verdade, eles são dignos de pena. Sim, tenha pena deles. Advirta-os, implore a eles, e mesmo assim eles seguirão precipitadamente seu caminho para a destruição, repelindo com ira toda e qualquer tentativa para salvá-los de queimarem como tições. Eles, na verdade, são miseráveis, embora não saibam, endurecidos e sem esperança. Eles se gloriam naquilo que é realmente sua vergonha, rebeldes contra a palavra. Todavia, um dia serão julgados por ela e pagarão o preço das terríveis acusações dela. Então, há um motivo. Porque são cegos, porque são miseráveis, porque estão nus. Qual o motivo? Rejeitam a oportunidade de crescer espiritualmente, de crer. Rejeita o que Deus tem enviado. Um profeta, uma mensagem, um mensageiro. Aleluias. Rejeitam. E quando se rejeita a graça, aonde cai? Na desgraça. Quando se rejeita a salvação, cai na perdição. Então, irmãos, temos que sempre pedir a Deus discernimento, sabedoria, entendimento, visão espiritual, audição espiritual. Pedir a Deus e ouvir o que diz a palavra, o que diz a igreja, o ministério correto, né? Por isso, irmãos, nem todos que diz Senhor, Senhor entrarão nos céus, mas os que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus, disse Jesus. Que Deus vos abençoe. Então, na próxima oportunidade, se Deus permitir, domingo que vem, né? Nós vamos entrar nisto aqui, o conselho de Deus, o conselho final das eras. Quando Deus diz, aconselho-te que de mim compres ouro provado. O que é esse ouro provado? Para que te enriqueças. E vestidos brancos para que te vistas. E não apareça a vergonha da tua nudez. E que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amam. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Para o próximo domingo. Fiquemos de pé. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe a vocês da internet. Vamos orar ao Senhor. Pai, eu quero lhe agradecer por um profeta, por um mensageiro. Ele não tinha riqueza, ele não tinha estudos, mas foi um vaso a quem o Senhor usou. E como ele disse, eu não vim por mim mesmo, eu vim por vocês. E o Senhor usou ele por nós. Senhor, abra o nosso entendimento para compreender a mensagem, a compreender a Bíblia. E os nossos corações para recebê-las. E não é porque o Senhor tem nos enviado esta revelação. Não quero bater no peito e pensar que sou melhor do que quem quer que seja. Por isso eu oro ao Senhor, por todos que o Senhor ama
e que o Senhor possa dar a visão, a espiritualidade, o discernimento, a sabedoria espiritual para tomar decisões corretas e dar seus passos corretamente. Abençoa, Senhor, teus filhos que ouvirão essa pequena escola, tuas filhas também, todos que estão nesse momento em conexão. Que o Senhor os abençoe, os ajude. Não queremos ficar fora de tua vontade. Conduza-nos, Senhor, pelo caminho que devamos andar. Em nome de Jesus. Amém.